O caso da Ilha de Trindade, as fotos que abalaram a Marinha e incendiaram a ufologia. Imagina isto, um navio da Marinha do Brasil, meio-dia, Atlântico aberto. De repente, um objeto silencioso risca o céu, paira sobre um pico rochoso numa ilha remota e um fotógrafo dispara 4 vezes. Essas imagens vão parar nos jornais, provocar um inquérito no Congresso e chamar a atenção de militares no Brasil e no exterior. Sejam bem-vindos ao caso da Ilha de Trindade, um dos registros ufológicos mais famosos e combatidos da história. Hoje, a gente vai atravessar o mar até a Ilha de Trindade, um pedaço de rocha vulcânica no litoral do Espírito Santo, isolado a centenas de quilômetros do continente. Em 16 de janeiro de 1958, algo lá no alto chamou a atenção de marinheiros, oficiais e pesquisadores. E no meio dessa cena estava Almiro Baraúna, fotógrafo experiente, que capturou 4 imagens de um suposto disco voador. Mas antes de mergulhar nas fotos, precisamos entender o contexto. Trindade não estava parada no tempo. Naquele período, a ilha fervilhava de atividade por causa do Ano Geofísico Internacional, um esforço científico global que mobilizou equipes e navios. O NE Almirante Saldanha, embarcação da Marinha do Brasil, orbitava a região com pesquisadores, equipamentos e a rotina rígida dos mares. Era um ambiente técnico, disciplinado, e por isso mesmo, a história que você vai ouvir ficou tão marcante. Ao longo do vídeo, vamos reconstruir a cronologia dos avistamentos, destrinchar as fotos, ouvir a versão oficial, abrir o capítulo das controvérsias e testar as principais hipóteses céticas. No final você decide. Estamos diante de um erro, de uma fraude ou de algo que ainda não sabemos nomear? A trajetória do caso não começa no dia das fotos. Nas semanas anteriores, a ilha teria sido palco de aparições quase diárias de um objeto aéreo não identificado. Quem conta são operários, marinheiros e oficiais. Testemunhas com rotinas diferentes, mas cruzadas pelo mesmo céu. Um episódio-chave acontece no fim de novembro de 1957, Manhã Clara. Um balão meteorológico é lançado como parte dos estudos científicos. Dentro da estação de rádio, o comandante Bacelar acompanha os sinais. De repente, algo sai do padrão. Uma distorção sugere que os equipamentos do balão podem ter se soltado. Um subordinado sai para conferir e retorna com um alerta. Há um outro objeto no céu, próximo ao balão. Bacelar corre, observa, e o que teria visto não era um balão, nem avião. Um objeto circular, metálico, executando manobras fechadas em alta velocidade. Mais do que um lampejo, a cena fica tempo suficiente para que instrumentos sejam usados e uma impressão clara se forme. Em seguida, uma mensagem é enviada via rádio para a central da Marinha. Aquela já era a 3ª ocorrência em poucos dias. Nos primeiros dias de janeiro de 1958, relatos dão conta de que o tal objeto teria feito passagens muito baixas, a ponto de gerar pânico momentâneo e a sensação de que poderia colidir com instalações militares e científicas da ilha. Testemunhas foram interrogadas com cuidado. E há uma nota curiosa. Um sargento da Marinha teria conseguido fotografar o objeto, negativo apreendido imediatamente pela própria Marinha. Um indício, ao menos, de que algo estava de fato perturbando os céus de Trindade. Chegamos ao dia das fotos. Ao meio-dia, o NE Almirante Saldanha aproxima-se da ilha. A bordo, entre militares e pesquisadores, está Almiro Baraúna, fotógrafo profissional, e, segundo alguns, um sujeito que já havia escrito sobre fraudes fotográficas em ufologia. Ironias do destino. É ele quem vai apertar o disparo. O que as testemunhas dizem? Que o objeto surgiu em alta velocidade, veio na direção da ilha, pairou por instantes sobre um pico rochoso, desapareceu atrás do relevo e depois emergiu rumo ao mar aberto. Nesse intervalo, 4 fotografias foram capturadas. Pausa para um detalhe importante. A quantidade de testemunhas. Não estamos falando de uma pessoa isolada numa estrada deserta. Havia dezenas de militares e civis olhando na mesma direção, tanto na ilha quanto nas embarcações próximas. Alguns conheciam bem o tráfego aéreo, outros dominavam rotinas técnicas e todos tinham algo em comum: a disciplina de quem opera em ambiente militar. As fotos, quando reveladas, mostravam um objeto em forma discoidal com uma espécie de cúpula recortado contra o céu. Em termos de narrativa, era como se o clichê de ficção científica tivesse saltado para um negativo real. Quando as imagens circulam, a história explode na imprensa. Jornais do Rio trazem a narrativa de um disco voador fotografado sob os olhos da Marinha. A repercussão é tamanha
que surgem relatos de que o Pentágono teria solicitado cópias das fotos, oficialmente para comparar com o material arquivado. Curiosidade extra: dias antes, um major-general da Força Aérea do ZU visita o Rio de Janeiro. Coincidência? Roteiro de filme? Ou apenas o mundo militar de 1958, onde todo fenômeno aéreo fora do padrão acendia luzes amarelas? Do lado brasileiro, a Marinha não se esconde. O secretário-geral da Marinha, Almirante Gerson Macedo Soares, dá declarações confirmando que algo ocorreu em Trindade. O oficial de Relações Públicas, comandante Pedro Moreira, também endossa que as fotografias foram tiradas e que muita gente viu. Sabe quando a história deixa de ser lenda urbana e ganha o peso de ato público? Aqui temos esse momento, e é justamente isso que abre as portas para o capítulo 4. A proporção da história, somada à menção a uma força militar, faz o tema chegar ao Congresso Nacional. Em 27 de fevereiro de 1958, o deputado Sérgio Magalhães apresenta um pedido formal ao Ministério da Marinha com uma série de perguntas objetivas. A tripulação do almirante Saldanha de fato viu um objeto estranho sobre a ilha? Foi aberto inquérito? Houve coleta de depoimentos? As fotos foram reveladas na presença da oficialidade? Os negativos foram examinados para detectar imagens prévias? Por que o sigilo de cerca de um mês? Houve outros fenômenos observados por oficiais? O comandante do rebocador Tridente também testemunhou? A justificativa do pedido era clara. Além do impacto público, o assunto tocava a segurança nacional. Em resposta, o deputado teria acesso a um documento confidencial da Marinha, confirmando o episódio e acrescentando novos dados. O silêncio do talvez dava lugar ao tom do algo aconteceu, ainda que sem carimbo de explicação. E por que isso é importante? Porque num caso como esse, cada degrau de formalidade institucional constrói lastro. Não prova uma origem extraterrestre, mas confirma o evento como um fato administrativo e operacional. É impossível falar de Trindade sem falar de Baraúna. O argumento cético mais repetido gira em torno da idoneidade do autor das imagens. Mas ele não era mestre em forjar fotos? Não publicou antes um artigo mostrando como falsificar OVNIs? Sim, existiu um artigo de revista em que Baraúna expunha truques fotográficos. Aliás, motivado por ceticismo em relação aos discos voadores. Só que esse dado biográfico tem dois gumes. Por um lado, alimenta sob a suspeita de fraude. Ele sabia como fazer. Por outro, levanta uma questão. Se o objetivo dele fosse desmoralizar a ufologia, por que não usou o caso, com repercussão imensa, para atacar a crença nos discos? Por que, estando ele dentro da cena e com reputação de técnico, não desmontou publicamente aquilo tudo? A resposta pode não ser definitiva, mas a pergunta fica. Outro ponto. Ao longo do tempo, laboratórios civis e militares examinaram os negativos e não encontraram sinais de dupla exposição, sobreposição ou truques que pudessem explicar as imagens de maneira trivial. Além disso, luz e sombra no objeto batem com a iluminação do ambiente nas fotos, o que reforça a ideia de que havia algo real no quadro. Mas real aqui significa um objeto lá fora, não necessariamente o que você está pensando. Vamos organizar a sequência. O objeto surge, aproxima-se da ilha, paira sobre um pico, some atrás dele e, então, ruma ao mar. Nesse percurso, Baraúna dispara 4 vezes. Em algumas fotos, o objeto parece maior, em outras, menor. O contorno varia ligeiramente, o que é esperado quando você fotografa algo distante, com mudança de ângulo, luminosidade, contraste e tempo de exposição. É também aqui que nasce uma das teses céticas mais insistentes, a de que uma das imagens seria espelhada a partir de outra, como se alguém tivesse invertido a foto para simular continuidade. Quem defende isso alega semelhanças de ruído e posição de detalhes. Quem rebate lembra que comparar cópias degradadas, tiradas de livros e jornais, não dos originais, cria artefatos que enganam o olho e que, quando os negativos são analisados corretamente, a hipótese desaba. A moral? Em análise de imagem, qualidade da fonte é tudo. E foi justamente a qualidade ruim de cópias que alimentou muito achismo técnico na década seguinte. Se tem uma coisa que nunca falta em casos assim, é polêmica. Logo que a história estoura, jornais concorrentes entram em disputa por quem publicaria em primeira mão. De um lado, o furo, de outro, a tentativa de desqualificar. Essa guerra editorial é o motor inicial de muitas desmistificações apressadas. Com o tempo, surgem estudos céticos mais elaborados. Um dos mais citados propõe que o objeto seria, na verdade, um avião leve bimotor
do tipo Twin Bonanza, capturado num ângulo que simula o formato discoidal. Para dar sustentação, o autor compara pontos de referência, sugere sobreexposição nas asas e defende que uma das imagens poderia ser dupla exposição. A contra-argumentação segue 3 linhas principais. 1. Fonte ruim, conclusão ruim. O estudo se baseia em reproduções de baixa qualidade, retiradas de livros e jornais, não em amostras originais. Em fotografia, isso é pedir para ver coisa onde não tem. 2. Geometria e luz. Análises sobre luz e sombra mostram consistência entre o objeto e o ambiente, o que é difícil de simular com sobreposição grosseira. E dupla exposição em negativo é algo que laboratórios detectam com relativa facilidade, e no caso, não detectaram. 3. Logística aérea. A Ilha de Trindade fica a mais de 200 km da costa brasileira e a 2.400 km da costa africana. Não há pista de pouso. Para um bimotor leve da década de 1950, voar ida e volta sobre mar aberto, sem radiofaróis de navegação na ilha e com autonomia limitada, é um desafio que beira o improvável. Mesmo defensores da tese do avião acabam admitindo a dificuldade e, para contornar, deslizam para a hipótese de que as fotos seriam montagens com um avião capturado em outro lugar. O problema? De novo, os negativos examinados não sustentam essa narrativa. Percebe a engrenagem? Quando a logística complica, a tese migra para a fraude fotográfica. Quando a fotografia resiste, a tese tenta voltar para a logística. É um pêndulo sem repouso, e por isso o caso segue vivo. Um detalhe que pesa é a postura da Marinha do Brasil. Houve declarações reconhecendo o episódio, menção a numerosas testemunhas e revelação das fotos na presença de oficiais. Houve também o inquérito solicitado pelo Congresso, no qual se registrou que algo merecia explicação. Mas repare, em nenhum momento a Marinha oficializa uma origem extraordinária. O que existe é a confirmação do evento e das circunstâncias, não a certificação de que um objeto de fora da Terra visitou a ilha. Essa nuance é crucial. E talvez seja exatamente ela que mantenha o caso no fio da navalha entre mistério e prudência institucional. Se você acompanha a ufologia, já percebeu. O caso da Ilha de Trindade não é lembrado só porque tem foto. Ele é citado por causa do pacote. Testemunhas múltiplas, ambiente militar, registro fotográfico, repercussão oficial, eco internacional e uma linha do tempo que sugere atividade anterior ao dia das imagens. É material de documentário, de debate acadêmico, de matéria jornalística e, claro, de ceticismo persistente. Ao mesmo tempo, o caso é uma espécie de espelho. Quem já desconfia de fenômenos aéreos tende a ver erros e fraudes. Quem está aberto à hipótese de algo fora do padrão vê coerência e solidez. E os indecisos? Esses entendem por que o tema não sai de pauta. Vamos ordenar as principais hipóteses e testar o poder explicativo de cada uma. 1. Avião leve bimotor, Esses, Twin Bonanza. Prós. Formato sob certos ângulos pode sugerir disco. Fenômenos de contraste e sobreexposição poderiam apagar trechos de asa. Contras. Autonomia e navegação sobre mar aberto em 1958. Ausência de pista na ilha. Múltiplas testemunhas que não reconheceram ruído, perfil, manobras de aeronave convencional. Negativos sem indícios de montagem. 2. Dupla exposição, fraude fotográfica. Prós. Explicaria sem depender da logística aérea. Casa com o histórico técnico de Baraúna. Sabia fazer truques. Contras. Exames não apontaram dupla exposição. Coerência de luz, sombra entre objeto e ambiente. Testemunhos independentes anteriores e no dia das fotos. A pergunta incômoda: por que arriscar uma fraude a bordo de um navio militar e diante de muitas testemunhas? 3. Balão, drone, míssil. Prós. Tenta trazer o caso para o campo de provas e testes. Contras. À época, drones como os conhecemos não existiam. Balões não executam manobras fechadas e passagens baixas em alta velocidade. Mísseis, experimentos nessa coreografia sobre uma área habitada por militares e cientistas seriam, no mínimo, arriscados e deixariam rastro documental. 4. Objeto aéreo não identificado de origem desconhecida. Prós. Casa com movimentação descrita, com a múltipla testemunha, com a resistência fotográfica às explicações fáceis e com a cronologia prévia de avistamentos. Contras. É a hipótese mais forte em termos de narrativa e a menos confortável do ponto de vista convencional.
Carece de dados técnicos adicionais, radar, espectro, etc., que não estão disponíveis para o público. Qual hipótese vence? Depende do critério que você usa. Se o seu padrão é explicar de modo familiar, ainda que forçando a barra, talvez você opte por avião plasmontagem. Se o seu padrão é seguir o conjunto de evidências mesmo quando ele aponta para o desconhecido, você provavelmente estaciona em não identificado e mantém a porta aberta. Entre tantos números e siglas, há um componente que a gente não pode perder. Gente, o caso é feito de olhares treinados e não treinados, de memórias sob adrenalina, de hierarquias militares, de orgulho profissional e até de rivalidade jornalística. Tudo isso pode interferir, para melhor, quando disciplina e método ajudam, ou para pior, quando pressão e vaidade atrapalham. Por isso, um bom caminho é aceitar que o testemunho humano tem limites, mas não é descartável. A força do caso Trindade está justamente na convergência, um ambiente que favorece registros, um histórico de ocorrências e imagens que resistem ao escrutínio básico. É a soma que faz o peso. As fotos não nos entregam som, radar, calor, resíduo. Não trazem assinatura energética. E isso limita. Mas elas ensinam 3 coisas. 1. Documentar importa. Quando uma comunidade está atenta e preparada, os relatos deixam de ser sussurro e viram registro. 2. Ambiente conta. Ciência, marinha e rotina operacional criam um contexto que disciplina testemunhos e encoraja procedimentos como coleta de depoimentos e guarda de negativos. 3. Humildade epistêmica. Nem todo caso vai caber na gaveta convencional. Às vezes, o melhor diagnóstico é não identificado, sem vergonha de dizer não sei. Décadas depois, Trindade continua em livros, documentários e debates. A cada nova geração, a hipótese do avião reaparece, a dupla exposição volta à mesa e a fotografia é novamente escrutinada com tecnologia mais moderna. E ainda assim, o caso permanece teimoso, cruzando eras sem solução pacífica. No final do dia, o legado de Trindade é duplo. Pressiona instituições a serem mais transparentes com fenômenos aéreos anômalos e convida a sociedade a discutir mistério com método, nem de olhos fechados, nem com dedos apontados. Voltemos à cena inicial. Mar azul, pedra escura, sol a pino, um objeto risca o céu, para sobre um pico e escapa rumo ao horizonte. O clique do obturador não é um feitiço, mas também não é um truque fácil de desfazer. Entre o inquérito do Congresso, as falas oficiais da Marinha e as tentativas céticas de reduzir tudo a um avião improvável ou a uma fraude não comprovada, fica um lembrete. Há histórias que nos obrigam a pensar melhor antes de decidir. E você? Olhando para o conjunto, cronologia, testemunhas, ambiente, fotos e análises, onde pousa sua convicção? Avião relutante? Fraude improvável? Ou realmente um não identificado sobre a ilha de Trindade? Se este mergulho te prendeu até aqui, missão cumprida. Agora eu quero ouvir você. Qual hipótese te convence mais e por quê? Deixa nos comentários. A comunidade vai adorar debater com você. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. A gente se vê lá. Obrigado pela companhia e até a próxima.